Tá difícil encontrar a tragédia mais anunciada do que a falência do Brasil, e a última evidência disso é o fato que eles querem, ou não, né, disso, vamos ver, flexibilizar a regra de ouro no Brasil, que é a regra que diz, é uma lei que diz que o governo não pode se endividar para financiar despesas correntes. Esse é um vídeo meio complicado, mas vamos lá, roda a vinheta. E qual é o caso aqui? O caso é o seguinte, despesas do governo não estão crescendo, a arrecadação não, e não tem como crescer, porque não tem como subir imposto, e não tem, a economia não está se recuperando rápido o suficiente, ou seja, os gastos estão subindo demais, e não tem como pagar essa conta se não for emitindo dívida para pagar despesa corrente. O que é despesas correntes? Salário, pagamento da previdência, pagamento não de equipamentos, mas de materiais para o hospital, sei lá, gás, isso aí. Se for equipamento, você consegue colocar investimento e tudo mais. Investimento pode. E isso cria toda uma discussão sobre o que realmente é o investimento do governo federal. E você pode fazer uma discussão contábil bem complexa ao redor disso, e dá para fazer marmelada sim. Não é essa discussão que nós temos aqui. O fato é que o governo vai ter que se endividar e pesadamente, a gente vai ter que, a gente tá falando aqui na casa de dezenas de bilhões de reais, não é assim 100 milhões de reais, né, cortar isso, não, a gente tá falando de realmente uma coisa grande pra caramba mesmo, vai ter que se endividar nesse tanto para se financiar a partir de 2019, em 2019 para frente. 2018 estamos seguros, inclusive o Diogo Oliveira, ministro do Planejamento, que é aquele ministério com esse nome soviético, Ministério do Planejamento, falou isso. Ele falou, não existe possibilidade do governo federal fechar as contas em 2019, não existe possibilidade de não quebrar a regra de ouro. E começaram a falar de, bom, então vamos se endividar, certo? Não, ferrou as contas, vamos lá no banco, a gente vai tomar um empréstimo, e com esse empréstimo a gente vai comprar comida e pagar o aluguel. Essa é a situação. E, claro, hoje, algumas horas atrás, antes de eu gravar esse vídeo, na verdade, já foi, o governo Temer já falou, não, o Henrique Meirelles falou, não vamos flexibilizar a regra de ouro, isso não vai acontecer, tá tudo certo, a gente vai focar na reforma da Previdência. E assim, eu confio no que o governo fala, tanto quanto eu confio numa pomba pra vigiar um pedaço de pão. Não dá pra confiar muito nessa história aí, no mínimo. Mas isso é uma pressão do Meirelles. O Meirelles quer fazer a reforma da Previdência e ela daria uma sobrevida fiscal ao governo, sim, que não necessitaria aí você revogar a regra de ouro. Se a reforma da Previdência vai passar? Não. não. Tá muito pesado, e quanto mais você chega perto da eleição e o fato que ninguém entendeu Previdência, você tem gente que acha que Previdência é um fundo de aposentadoria, que é guardado lá e que é economizado. Não, é 100% torrado e dá déficit ainda. É a definição de livro de um golpe de pirâmide. Mas enfim, ninguém entendeu isso, a reforma da Previdência não vai acontecer, mas eles estão falando, não vai ter essa quebra se a gente fizer a reforma da Previdência. O que é pressão para fazer a reforma da Previdência. Tá nessa discussão ainda. Henrique Meirelles está convencido que não vai ter essa revogação da regra de ouro. O que eu acho que vai acontecer? Bom, vão ter que dar algum jeito. Se as privatizações não saírem, e não estão saindo, a da Eletrobras já era para ter saído mais ou menos, não, Correios, a galera tá achando normal e dá aqueles prejuízos gigantescos, Petrobras, então, nem se fala disso. Bom, se você não vai vender patrimônio, se você não vai cortar gasto, se você não vai... Bom, ferrou. Essa é a situação agora. Isso é a partir de 2019, a tragédia é bem anunciada, todo mundo tem tempo para se preparar. E eu vou dar várias tristes voltinhas da vitória ao redor do fato de que eu anunciei isso. Nesse canal aqui a gente avisou isso 5, 6 meses atrás, foi o Luan Esperandil que me ajudou a pescar isso, mas tem um estudo do Senado, foi feito vários meses atrás, para dizer isso. Olha, gente, é o seguinte, tem o gasto do governo, tem a arrecadação do governo, aliás, os gastos do governo estão crescendo, e eventualmente isso passa. Se a gente não cortar gastos, nem fizer uma reforma da Previdência, 2019, acabou, ferrou. E daí... Pô, e daí não sei, maluco, vai ter que fazer alguma coisa muito grave. Mas se cortasse esses gastos, você consegue até enrolar até 2022. E se você cortar os gastos e fizesse a reforma da Previdência, dava pra enrolar até 2025. Acima disso não dá. Não tem mais como enganar a contabilidade, não tem mais como você mentir na coisa, vai ter que ser feito alguma coisa. O vídeo vai estar, o link vai estar lá na descrição também, para vocês assistirem, tá tudo mais explicadinho lá, com os gráficos, tudo bonitinho. E, bom, o que você pode fazer agora é se preparar, é saber isso. Como eu falei, a tragédia bem anunciada, se você recebe do governo federal de uma maneira ou outra, se o seu emprego depende disso, se o seu estilo de vida, se alguma coisa é fundamental para você que depende disso, e você acompanha esse canal, você pode já estar se preparando há 6 meses, você já sabia disso, e até 2019, até essa trolha estourar, a gente tem aí mais um ano e meio também, dependendo do negócio. Então você tem alguma coisa entre 1 ano e 2 aí para se preparar.
Pô, é difícil você ter mais aviso do que isso quando a gente tá falando de uma situação econômica, sabe? É difícil. A galera do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, não teve esse aviso. Você tá tendo. Então se prepare. Se prepare ao redor disso. É uma coisa muito complicada, não é uma coisa muito complicada. Não dá pra entrar em detalhes muito, porque varia muito de pessoa, mas você pode já indo tomando as medidas cabíveis em relação a isso. E daí você pode se perguntar, mas o povo vai ser prejudicado? Depende, algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Depende. Se você recebe do governo, o que acontece é o seguinte, provavelmente você vai ver coisas como estão acontecendo agora, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, veja isso como assim, aulinhas. Salário atrasado, salário parcelado, etc. Eles tentam priorizar a galera que recebe lá alto, sim, mas ainda assim, se o governo federal tá estourado, folha no governo federal é mais ou menos 300 bilhões de reais, um pouquinho acima, 303,5, alguma besteira assim, talvez. Mas é 300 bilhões, então eles vão ter que começar por aí, eu acho. Ou começar com programas assim muito impopulares, tudo bem. Vai demorar um pouco, eu suspeito, talvez aí mais um ano ainda para isso chegar na população que vai realmente ser afetada com isso. Agora, do outro lado, serviços vai afetar, sim, as pessoas vão ser muito prejudicadas, sim. Só que elas já estão sendo. Quem trabalha, quem depende desse serviço sabe, mas especialmente quem trabalha nesse serviço sabe. Sabe o que é postinho de saúde sem... Postinho de saúde é estadual e municipal, mas recebe muito recursos federais. Isso é uma coisa... A galera não sabe muito bem como funciona o orçamento. Acho que só porque o postinho é municipal, o recurso é municipal. Não é, é repasse federal. Seja repasse federal para um município ou repasse para programas de saúde que acaba caindo naquele postinho. Então a galera já tá vendo isso, que é postinho sem gás, postinho sem agulha. Teve um cara que comentou aqui, pô, o cara não conseguiu atender não sei quem lá porque não tinha tipo um avental para se proteger e tal, e não tinha... Isso tá virando normal, isso tá virando normal em saúde, que depende muito de equipamentos, e em outros setores vários. A gente já consegue ver isso nas obras do governo e tudo mais, tudo pendurado. Acho que isso vai tomar mais tocos, até porque você consegue dar uns tocos disfarçado. Mas a população vai ser prejudicada, especialmente suspeito eu, se eu tivesse que dar o chutão assim 2, 3 anos antes, 2020 vai começar a chegar para a população. Então a tragédia é bem anunciada. Agora, no longo prazo, até no médio prazo, isso vai ser bom porque assim, governo falir é educativo. Vai ter que, não tem jeito. Gente, a gente tem uma grandíssima oportunidade agora, que começou em 2016 e vai até 2020 essa janela, de falar, olha, a estrutura institucional Brasil deu errado. Não é esse programinha, não é essa leizinha, é a ideia deu errado. Joga a ideia no lixo e recomeça. Que foi o que a Nova Zelândia fez, que foi o que a Estônia fez. A Estônia saiu da União Soviética em 91 e hoje eles são um país com salário médio muito maior que o brasileiro. Por quê? Porque eles conseguiram mudar a estrutura. A Nova Zelândia, por volta de 1984, faliu e fatiou tudo. Hoje é o melhor país para empreender no mundo, primeiro lugar, e um país que se enriqueceu fantasticamente. Nós temos essa oportunidade agora. Agora, vai ser necessário que o governo vá à falência? Sim. Vai ter que quebrar. Não tem jeito. Vai ter que estourar tudo para a galera começar a meter o facão. Mas a gente tem tempo para se organizar, para se preparar para isso, para ir já defendendo essas ideias, para ir já propondo reformas e tudo mais. Então eu quero dizer assim, ó gente, bateremos, mas depois a gente vai fazer uma festa, vai ser massa. É mais ou menos isso, né, que eu tô querendo dizer. Por último ponto, e eu sei que isso deixa o vídeo muito alongado, mas é um assunto grave, algumas pessoas podem perguntar, mas será que tem chance dos impostos voltarem e daí isso fechar? Não. Não. Por quê? O que acontece? O déficit que o Brasil tem agora, foi no ano de 2017, foi ao redor de 130 bilhões, ok? Isso vai acontecer em 2018 também. Então esse é o buraco que a gente tem que preencher. Só que esse buraco só vai crescer conforme despesas de saúde sobem, porque a população está envelhecendo, então vai usar mais o SUS, despesas de educação sobem, despesas de previdência estouram para a infinidade, juros sobem, etc. Então esse buraco tende a crescer. Então a gente está falando de alguma coisa entre 130 e 200 bilhões de reais de problema aí. A arrecadação tributária brasileira hoje é 2 tri, então ela teria que subir 10% para fechar isso, só para fechar, deixando assim nem um cabelinho de espaço para você tentar fazer alguma coisa. Onde que a gente tem isso? Bom, 12% da população está desempregada. Então, fazendo uma conta bem aproximada, se a gente conseguisse baixar isso para 2%, não dá. Essa ideia tem, essa galera vai trabalhar, então consegue subir a arrecadação. Forçadíssimo, forçadíssimo isso. Fora que, para o desemprego cair de 12% para, digamos, 4%, que é desemprego estrutural,
Pô, nos Estados Unidos, demorou 7 anos. Demorou 7 anos para, depois da crise de 2008, que o desemprego foi para 10%, ele cair para agora 4%. E a estatística é fraudada. Então, assim, você acha que o Brasil vai descer de 12 para 4 em 2, 3 anos? Não dá para acreditar nisso. O que você teria que ter é aumento de produtividade. Só que, para aumento de produtividade, você precisa investir capital. No Brasil, não. A produtividade no Brasil está estancada há 35, 37 anos. 37 anos, basicamente, Desde 1981, a produtividade brasileira não cresce. Então, alguma coisa mudou para que ela possa crescer nos próximos 3 anos? Reforma trabalhista. Não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Vai precisar de muito mais reforma para resolver isso. Então não tem chance de tributariamente esse problema ser resolvido nos próximos 3 anos aí. É uma tragédia anunciada. Prepare-se. Links estão na descrição, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.